vale a pena ser de Deus, vale a pena ser um pouquinho melhor, né? Vale a pena, gente, você entender que Deus, o maior desejo de Deus é que você possa realizar o seu sonho. Você veio aqui na Terra para você ser feliz, né? Deus não quis que você viesse aqui para você sofrer, né? Porque Ele já passou esse momento por nós. Então, quando nós entendemos isso se torna, né, mais leve, né? Então, às vezes as pessoas desistem, né, igual a dificuldade de uma gestação, né? Às vezes as pessoas, por tão pouco tempo, por tão pouca coisa, desistem do seu casamento, desistem de lutar, né? Às vezes, quando eu olho para o Miguel, eu falo, já pensou se nós tivéssemos desistido? Né? A pessoa, se a gente tivesse desistido, não foi fácil, mas olha, chegamos até aqui, né? Então, assim, a gente tem uma parceria muito grande lá em casa, eu falo assim, que a gente conversa bastante, a gente sempre conversou muito, né? Sempre discutiu muito, conversou muito. Então, isso é muito importante hoje em dia, né? Hoje as pessoas não conversam mais. Não existe essa comunicação. Né? Então, isso é muito importante, né? Trazer no meio de nós. Sim, né? E acho que o seu testemunho ele é muito rico, muito importante, porque eu até comentava com a Michelle, antes disso aqui nascer, antes de acontecer, na primeira conversa que teve, depois que saiu daquela vigília lá, passou acho que um mês mais ou menos, algumas semanas, eu falei, ô Mi, vamos conversar, tô vendo que você tá fazendo alguns vídeos aí, vamos bater um papo, né? Pra ver se a gente fala alguma coisa. Por quê? Porque no nosso ciclo social, existem muitas mulheres que já passaram com essa dificuldade, que já perderam um bebê dentro da barriga, ou nasceu e morreu, ou aconteceu alguma outra... Ou nem consegue, né? Ou às vezes nem consegue, exato. Que isso aí, eu mesmo, no meu ciclo social, eu consigo pôr ali a mão cheia, ali, umas 5 pessoas ali que eu conheço ali, cada um com uma história diferente, né? E aquele momento, umas já foram agraciadas, outras ainda estão na espera, outras estão naquele momento ali que não acredita, né? E vendo o seu testemunho, isso aí eu acho que é um fortalecimento, né? E às vezes passa na cabeça assim também até onde isso aí pode ser uma ilusão, né? Ou até onde isso aí pode ser uma fé mesmo. Eu acredito que isso aí vai depender de cada um. De cada um. Aquela intimidade, aquele diálogo que você tem ali. Não murmurar, né? Mas pedir... A murmuração, ela também é necessária, porque ela é um processo. A gente tem aquele momento que a gente briga com Jesus, que a gente questiona Jesus, aí depois passa essa fase, aí você começa a entender o que está acontecendo, aí você começa a pedir perdão, né? Eu falo que é você e você, né? É você diante de onde as máscaras caem. Porque, igual, eu cheguei num momento que eu não tinha mais o que fazer. Né? Não tinha. E eu vi ali minha família se acabando, né? Meu marido, né? Tudo que a gente construiu, todo o nosso sonho, estava se acabando. Então, muitas vezes a gente precisa acreditar. Né? Mesmo que o negócio está impossível. E quando você lidar com a ciência, é muito difícil. E quando eu vou chegar para o médico e falar, olha, doutor, Deus fez um milagre aqui na minha barriga, o coração do neném voltou a bater, né? E aí você bota todo aquele filme na sua cabeça, mas por que aconteceu com outro, com outro, com outro? Sim. E aí você começa a pensar diferente. Para quê? Não por quê. Para quê? Eu acredito que Miguel não é melhor do que ninguém, mas eu acredito que Deus tem um para quê com ele. Com certeza. Né? Não sei para que lado, né? Eu sempre rezo, sempre levo ele para o altar, sempre levo as crianças para o altar, mas eu acho que eu acredito que Deus não para quê, senão não tinha feito tudo isso. Né? Com certeza. Ele é um sinal da presença de Deus. Sim. Né? Às vezes a gente sofre até hoje, algumas perseguições, algumas coisas. Essa semana mesmo, a intercessora, né? Ela falou, Débora, mas você imagina a luz nas trevas. Então a luz ela vai ser sempre perseguida, né? Vai ter sempre alguma coisa que a gente, claro, a gente tem que tomar todo um cuidado, né? Mas a luz ela vai ser sempre perseguida, né? Então o Miguel ele veio para nos ensinar muita coisa, né? Principalmente a questão da fé de não desistir, né? Então, hoje você tem esse testemunho aí que teve esse seu milagre, você passou por todo aquele processo. Uma das coisas que eu venho lendo aí é que todo mundo tem o seu Egito ali, né? Todo mundo tem o seu Egito, mas assim, igual você falou, né? Aquilo eu queria, aquilo eu pedi, aquilo ali eu fui fielmente ali querendo mesmo, e nada ali me abalava,
por eu ter meu pedido. Eu falo assim que a gente sofre as demoras de Deus, né? Sim. E hoje em dia as pessoas, vendo assim essa facilidade que nós temos, esses vários deuses que nós temos, as pessoas elas não querem mais sofrer. Né? Elas querem já pegar tudo pronto. Só né? a parte boa. Né? Então, não é sofrer é sofrer. Né? Não é fácil sofrer. Mas eu preciso sofrer. Se for necessário, a gente vai passar por um processo. Você vai ter que lutar. Vai ter que lutar. A continuação que eu falo é que quando você sai do Egito ali, você vai ter aquele processo. O pessoal teve que ficar 40 anos ali no processo porque não estavam preparados para a graça ainda. Então nós temos isso também. Quantas vezes, às vezes a gente tem algum vício, a gente tem alguma pedrinha que está no nosso calcanhar ali e a gente não quer lutar para sair daquilo, porque a gente não quer enfrentar o processo. Às vezes a gente tem medo do processo. E às vezes eu falo muito também, e falo, e gosto muitas vezes de falar no testemunho, porque assim, às vezes as pessoas elas recebem a graça e depois elas vão embora, né? E elas não voltam para agradecer. Sim. Elas não voltam. E o testemunho, e com certeza, gente, tudo que acontece de bom na sua vida, você precisa testemunhar. A palavra fala isso, né? Que quando você for agraciado, você tem que anunciar, porque é a manifestação de Deus. E hoje você vê que as pessoas já são preparadas para falar só da desgraça. Né? Se você chegar no ponto de ônibus, se você chegar no mercado, se você puxar qualquer assunto das pessoas, as pessoas não têm mais graça para falar. E aí você tem que vir ali, porque você é a luz no meio da escuridão. Sim. Você tem que vir ali e falar, não, irmão, olha o dia como está bonito hoje. Deus está falando para você. Né? Ser grato. Ser grato, né? Então eu acho que a gratidão, ela acompanha a fé, ela acompanha a nossa vida, ela acompanha o nosso processo, o nosso crescimento. Porque quando você deixa de ser grato, você perde a graça. Né? Perde a graça. Gente, estamos agraciados aqui com esse testemunho. Falei. Assim, eu já assisti o testemunho dela outras vezes, mas assim, toda vez que eu assisto, assim, uma coisa preta. Nossa, é maravilhoso, assim. E era uma coisa que o Diego e eu conversamos. Outras pessoas precisam assistir esse testemunho, porque as pessoas estão desacreditadas. As pessoas perderam a fé. As pessoas não estão mais acreditando em milagres. E os milagres acontecem. Né? Tem um dos nossos momentos aqui também que nós queremos colocar nesse podcast aqui para levar a palavra, porque a gente quer exaltar a palavra da Bíblia mesmo. Isso. A gente quer que a pessoa... Hoje você testemunhou um milagre, né? Só que esse milagre ele acontece desde os começos dos tempos ali com Abraão, com Sara, e até hoje também ele é muito presente. Só que às vezes falta o quê? Esses milagres estão na Bíblia. Né? E esses milagres, os de hoje, eles precisam ter algum espaço para colocar, porque às vezes a gente tem muita pregação dentro da igreja, né? E às vezes aquela pessoa está totalmente distante. Né? Eu acho que a sua palavra tem que chegar até lá, né? A palavra de Deus tem que chegar através de você, e esse papel que você faz é muito importante. Né? E aí a gente quer associar muito, que você contou da sua história, você contou do seu momento ali de conversão, você contou do seu testemunho, e a gente quer associar com algumas passagens da Bíblia, né? Que nem a Mia falou que teve Sara, né? Nós já falamos que teve também Rebeca, nós teve Raquel, nós teve Ana. Tem dois personagens também que eu estava lendo essa semana também, lendo assim, estudando, mostrou que a mãe de Sansão também era estéril, né? E aconteceu. Teve uma que me lembra muito parecido com você também, que era de uma suamita, né? Acho que está em Reis ali, que ela era rica, também era de idade, ela pediu um filho, um profeta, não sei se foi Eliseu, alguma coisa assim, que chegou nela e falou que ela ia ter um filho. Né? E ela ficou meio que, você está me iludindo, alguma coisa. Sim. Ela teve um filho, o filho nasceu. Passou um tempo depois, ele morreu. Né? E aí o profeta chegou para ela de novo, com o segundo milagre, e ressuscitou o filho dela. Né? Então é muito parecido com a sua história. A própria Isabel, né? A própria Isabel também, né? Que teve João Batista, né? Então você vê tantas histórias, né? Dentro da Bíblia sobre essa questão realmente da gestação, né? E que um pouco lembra tudo que você passou, né? E que é extremamente importante a gente fazer essa ligação junto à palavra, né? Como a gente estava falando que cada um tem uma palavra, né? Um trecho da Bíblia que é marcante na nossa vida, né? Você já desde o início falou, a gente tem aqui um trecho da Bíblia que esse me marcou. Que tudo que, assim, toda vez que eu fraquejar, eu lembro.
Eu lembro. Que aí, como você falou, tem também o seu testemunho no Meet, né? Que também para te trazer de volta e falar, peraí, eu recebi um milagre. Porque às vezes, mesmo tudo isso acontecendo com a gente, às vezes a gente esquece. Né? Mesmo a gente sendo de igreja, mesmo a gente, né, no decorrer do dia a dia, às vezes a gente se depara em situações e fala, opa, né, peraí, deixa eu ver aqui. Né? Você esquece. E aí eu fico pensando, imagina o coração de Deus, né? Imagina Jesus, que ali esteve conosco o tempo todo e a gente esqueceu, né? Por algum motivo, né? Entendeu? Então a gente sempre procura ter muito medo de perder essa gratidão, né? Sim. Esse versículo, essa passagem bíblica que a gente usa sempre em Romanos, que é, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, né? Porque estamos aqui. Você pode falar de novo qual é? Romanos 35. É capítulo 8, né? Aí versículo 35, depois você vai lá, 35 e 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. Aí depois tem uma parte que é bem, bem forte. Ó. Nem a virtude daqueles que nos amou a vida. Nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem futuro, nem as alturas, nem os abismos, nem qualquer outra circunstância nos poderá apartar do amor de Deus. Isso é mais que uma resposta, né? De tudo que você passou. Né? Porque assim, às vezes eu sempre falo, você amar a Jesus quando você está bem é fácil, né? Uhum. É bom, é gostoso, mas você ser fiel na tribulação, na angústia, na tristeza, né? É na dor que a gente manifesta a nossa fé, né? E amadurece um pouco. E amadurece, com certeza. É verdade.